A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Comentarista da lição é o pastor Osiel Gomes, pastor presidente em São José Luís do Maranhão. Fique até o final do vídeo que nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Amém, Diácono Gabriel, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, inscritos neste canal da Escola Bíblica. Esperamos que você possa desfrutar deste conteúdo que está maravilhoso para o nosso crescimento espiritual, cujo tema desta lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Louvado seja Deus. O texto áureo nos ensina em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A verdade prática, ela nos ensina, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A introdução nos ensina, amados irmãos, que a tentação é algo que o crente vai enfrentar ao longo da sua jornada de fé. Não por acaso, o nosso Senhor Jesus nos ensinou na oração de Mateus capítulo 6, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Nesta lição estudaremos a maneira como nosso Senhor Jesus enfrentou a tentação no deserto e como devemos resisti-la. Louvado seja Deus. Eu já passo o primeiro tópico, a tentação e sua esfera humana. Primeiro subtópico, conceito bíblico de tentação, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. Conceito bíblico de tentação. A gente vai entender o que significa aí a tentação à luz das Escrituras Sagradas. 3 significados bíblicos da palavra tentação. Testar, que é provação. O segundo, teste, que é provar, que aparece aí aproximadamente 25 vezes no Novo Testamento, e testar ocorre aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento, né? A lição vai dizer aqui: assim podemos dizer que a tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Ou seja, a tentação no sentido de tentar e tentação na tradução hebraica no sentido de provar, né? Tem esses dois significados e a gente precisa de se atentar aos detalhes da Bíblia Sagrada. E cada uma delas se aplica a uma área da nossa vida. A provação, ela vem de Deus e a tentação, ela vem da carne. A Bíblia vai dizer: quando for tentado, não digas de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Então, o que é a tentação? A tentação é o desejo carnal, a concupiscência da carne. Também tem a provação, né? A provação, ela vem de Deus, né? Que muitos homens da Bíblia passaram, inclusive os apóstolos. A Bíblia diz que eles foram açoitados, mas em Atos capítulo 5, versículo 41, vai dizer que eles retirando-se do sinédrio, regozijaram-se muito por terem se achados dignos de padecer aflição por causa do nome de Jesus. Ali a gente vai ver que eles passaram por provações e foram aprovados por Deus, porque diante da dificuldade eles reconheceram que Deus, ele estava no controle. Então tem a tentação, né? E também tem a provação. A tentação, para a gente entender, né, e ficar bem fixado na nossa mente, a tentação, ela vem da nossa carne, herdamos da natureza adâmica, né, do pecado lá atrás. E também tem a aprovação. A aprovação, ela vem de Deus, né, para nos aprovar, para que bênçãos do Senhor venham a ser cada dia mais derramados sobre a nossa vida. Passa aqui o segundo subtópico ao pastor André, 2 vias da tentação. Obrigado, Diácono Gabriel. 2 vias da tentação, o segundo subtópico do tópico primeiro, e a palavra nos ensina. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode ter 2 vias. Primeiramente, a do diabo, e a referência bíblica aqui é Gênesis capítulo 3, onde nós conhecemos o texto sagrado, né? Satanás aparece ali no Éden,
né, incorporada a uma serpente. E no capítulo 3, no versículo 1, na parte B, ele vai dizer assim: não foi assim que Deus disse, dialogando com Eva. Foi assim que Deus disse? Nós sabemos que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, ele estabeleceu ali critérios para que o primeiro casal, habitasse no Éden. Um deles era a obediência. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, mas de tudo que há vocês podem desfrutar. E aí, quando o diabo aparece a Eva, a primeira coisa que ele faz, diácono Gabriel, é distorcer a palavra de Deus. Ele trabalha através do engano, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na parte B do versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, ele diz a Eva: foi assim que Deus disse? E ali promoveu, de certa forma, distorcendo o mandamento, a palavra que Deus tinha deixado de obediência ao primeiro casal do Éden, fazendo com que eles fossem tentados a comer do fruto que não podia, porque Deus havia deixado bem claro: deste fruto não comereis. Mas o diabo conseguiu, através ali da distorção da palavra, engodar, né, e trazer ali a tentação que, infelizmente, o primeiro casal acabou caindo. Então, a primeira tentação, ela tem origem no diabo, a referência aí, Gênesis capítulo 3, que enganou a Eva e Adão. E a segunda tem origem no interior do ser humano, né? Tiago, capítulo 1, versículo 14, a referência da lição, está escrito, Tiago 1,14, cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodar significa isca, pelo seu próprio desejo, ou pelas suas próprias concupiscências. Olha aí, Tiago, capítulo 1, versículo 14, faz muito bem a alusão de que a tentação, ela vem do interior do homem, né? Que é atraído, engodado, ou seja, ele cai na isca, não é isso? Pelos seus próprios desejos, pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, os seus desejos carnais. Um dos frutos do Espírito Santo que Deus deixou para nós é o domínio próprio. Nós que temos a natureza adâmica caída, temos que entender que precisamos vigiar em todo o tempo, não é isso? Por quê? Porque, como o próprio texto áureo nos explicou, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O desejo pecaminoso habita em todo ser humano, mas através da oração, da busca em Deus, né, cotidianamente, nós conseguimos resistir, vencer essa tentação. Tiago, ainda no capítulo 4, versículo 7, ele nos ensina: submetam-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Olha aí que conselho lindo para a nossa vida. Primeiro devemos nos submeter a Deus, a palavra, a vontade e o querer de Deus. E aí nós conseguiremos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Foi assim com o nosso Senhor. Ele resistiu, usou a palavra, estava em jejum, estava em consagração, e o inimigo acabou fugindo. Louvado seja Deus. Então vimos aí duas vias pela qual a tentação pode surgir na nossa vida, né? A primeira, o diabo pode sim colocar um laço, um prato, uma situação para você cair, e a segunda pode nascer de dentro do próprio homem através dos seus desejos, das suas concupiscências. Sendo assim, nós devemos vigiar. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Nós não podemos, diácono Gabriel, atribuir a nossa queda a outrem. Se caímos foi porque não vigiamos, seja lá o diabo colocou o prato ou o desejo que nasceu do nosso interior, nós devemos assumir a responsabilidade, não é isso? De estar em todo tempo vigilante para não cairmos nos laços de Satanás. Assim eu já passo o terceiro subtópico, tentação, um fenômeno humano, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, é um fenômeno humano a tentação, é isso que a gente tem que ter em mente. Tentação, né? Um fenômeno humano. É importante sabermos que a tentação é um acontecimento, uma manifestação, um sinal, um sintoma humano. Nós herdamos essa natureza, como já foi dito, de Adão, chamado de concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo carnal. Todos nós já nascemos debaixo da concupiscência da carne. 1 João capítulo 1, versículo 8 vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Romanos capítulo 11, versículo 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Salmo 51, verso 5, Davi vai dizer:
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Todos nós já nascemos com a tendência para o mal, isso é fato, né? Mas temos que tomar muito cuidado, né? Temos que tomar muito cuidado, porque a concupiscência, ela traz para nós sérias consequências, e um deles é o afastamento de Deus, né? A concupiscência da carne, ela causa isso em nós, o afastamento entre nós e Deus, e isso diz Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconde o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, o favor imerecido de Deus, ele só passa a fazer parte da nossa vida a partir do momento que a gente não vive na prática da concupiscência da carne. Por isso, Romanos capítulo 8, versículo do 1 ao 3 vai dizer: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele continua dizendo que não anda segundo a carne, concupiscência, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Mas como que a gente pode fazer para a gente se livrar disso, né? Para a gente alimentar sempre o Espírito? O que a gente faz, né? Paulo, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A gente vive num tempo em que as pessoas não saem do celular, não pega a Bíblia para estudar, né? Ansioso, não ora, não busca Deus. E Paulo, ele vai nos deixar aí o que a gente deve fazer para alcançar esse prodígio vindo direto de Deus, que é vencer a nossa carne. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, em oração, jejum, leitura da palavra. E assim, os frutos do Espírito começam a manifestar em nós e através de nós: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, né, os fenômenos humanos, né? É um fenômeno humano. A Bíblia vai deixar bem claro que nós somos escravos do pecado. Naturalmente somos escravos do pecado, mas pelo poder do Espírito Santo somos transformados por uma nova criatura. Passo aqui o segundo tópico ao pastor André: o Senhor Jesus e a tentação. Primeiro subtópico: a provação do Senhor Jesus. Perfeito, diácono Gabriel. O Senhor Jesus e a tentação. Nós conhecemos o texto de Mateus, onde o Espírito Santo do Senhor conduziu o nosso Senhor ao deserto para ser tentado. Texto conhecido. Mateus diz que logo após o batismo do Senhor Jesus, ele está em consagração total, e nós estamos falando nesta lição sobre a tentação que nos aparecerá durante essa nossa jornada com o Senhor. Aqui o texto nos ensina, a lição, o escritor, sobre a tentação que o próprio Senhor Jesus sofreu, nosso Salvador, o Filho de Deus, que tem a sua parte humana, a sua parte divina, mas como homem ele também foi tentado. E o escritor foi muito bem aqui quando nos ensina que se o nosso Senhor foi tentado, que dirá nós? Mas o segredo está aqui no que ele havia sido batizado. O texto sagrado de Lucas, capítulo 4, vai dizer que também nesse texto ele está jejuando, 40 dias jejuando, ou seja, ele está consagrando. Uma das armas que nós usamos, e foi tema da lição passada, para vencermos o pecado, é a consagração. Então, sabemos que todo crente salvo em Cristo Jesus precisa viver uma vida de consagração, uma vida de oração, tirar um período de jejum, leitura da palavra. Eu tenho certeza que mesmo que essas tentações surjam em nossas vidas, estaremos fortalecidos no Senhor para vencer essas tentações. E o Senhor estava no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e ali foi uma batalha espiritual, onde 40 dias, diz o texto de Lucas, ele foi tentado durante os 40 dias, não foi um dia apenas, foram 40 dias o inimigo tentando, provando a fé do Senhor. E nós vamos observar que nos dois momentos em que trava-se essa batalha espiritual, Satanás, ele desafia e questiona: se tu és o Filho de Deus, né? Se tu és o Filho de Deus, sabendo que o Senhor estava ali sem comer, disse: transforma essas pedras em pães.
Olha só, e o Senhor, o nosso Salvador, ele usou o que para se defender? Ou para contra-atacar? A palavra de Deus, né? Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual, não é isso? E mais uma vez o Senhor é levado ao alto do pináculo do templo, e Satanás ele vai inclusive usar o Salmo 91:11, que diz que aos seus anjos dará ordem para te guardar em todo o caminho, né? Ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Não está escrito que ele dará ordem aos anjos ao teu favor? Olha que Satanás ele cita o Salmo 91, por quê? Porque Satanás conhece a palavra, né? E é prerrogativa santa de todo crente buscar conhecimento da palavra, porque o diabo também conhece a palavra. Mas o Senhor Jesus rebateu com a palavra, pois está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, então o Senhor, o nosso Salvador, ele usou como arma de defesa e ataque a palavra de Deus. Porque um crente cheio da palavra de Deus, quando ele for tentado, quando ele for provado, ele vai se defender o quê? Usando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo de Satanás, segundo a lição aqui, era fazer com que o nosso Senhor Jesus se desviasse do propósito, contrariando a vontade de Deus. Aí a lição aqui dá a referência de João 4,34, que eu citei em umas 2 lições passadas, em que o Senhor disse aos discípulos que lhe ofereceram comida: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, de fazer a obra do meu Pai. Né? Na tentação do deserto, tudo que Satanás imaginou que conseguiria fazer era desviar Jesus do propósito da cruz, do propósito do Calvário. Né? Mas ele não conseguiu, porque o Senhor estava firmado no propósito pelo qual o Pai dele havia enviado, que era padecer na cruz para salvar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Satanás nos tenta também, Diácono Gabriel, para tentar tirar o propósito da nossa vida com Cristo, que é chegar à nossa morada celestial, o direito da nossa salvação eterna. Então eu termino aqui dizendo, não deixe Satanás tirar-lhe o direito da vida eterna, e nesta caminhada ele vai colocar muitas tentações tentando desviar a minha e a sua vida desse propósito eterno, ok? As áreas que Jesus foi tentado é o segundo subtópico que eu passo ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. As áreas que Jesus ele foi tentado. Aqui na lição vai descrever 3 áreas. Primeiro, a área física, né? A área física de Jesus, a natureza divina e também a área espiritual. A física, como o pastor André já disse, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo ele disse a Jesus, transforma essa pedra em pão. Jesus ele combate usando a palavra de Deus, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Jesus ele usando as armas aí, a palavra do Senhor. Também tem a natureza divina. O diabo ele disse para Jesus, joga do pináculo do templo, porque os anjos o guardará. Jesus, combatendo novamente com a palavra, diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? A natureza divina também tentou a natureza divina de Jesus. E na área espiritual também, o diabo ele desafia Jesus a estabelecer o seu reino ao seu próprio favor, o trono de Jesus, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus ele disse, sai para lá, Satanás, né? Porque a gente vê que Satanás ele estava tentando negociar com Jesus, né? Te darei o reino e você me adorará. Mas Jesus ele diz, sai para lá, Satanás, que somente a Deus adorarás, somente a Ele darás louvor. Então Jesus ele venceu a provação física, a natureza divina e a área espiritual, porque Satanás ele investiu para derrubar Jesus nessas áreas. Por isso Romanos capítulo 8, versículo 3 diz, o que era impossível à lei, visto que estava enferma na carne, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus, mesmo ele, habitando em um corpo falho, um corpo que a Bíblia vai deixar bem claro que é escravo do pecado, como eu já disse aqui. Ele venceu a concupiscência, ele venceu a carne e ele venceu o inimigo. Jesus não fazia suas próprias vontades, estamos falando aqui da concupiscência da carne, estamos falando de tentação. Jesus ele passou por tentação e Jesus ele não fazia suas próprias vontades.
num tempo mais difícil de sua vida, no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele deixa bem claro: Senhor, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele disse isso. Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus e por isso ele foi aí colocado acima de todos. A Bíblia deixa bem claro, porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobrasse todo o joelho que estivesse no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus, ele é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele foi o homem perfeito, mesmo sendo 100% Deus, ele também era 100% homem, e isso não deu motivo para ele pecar contra Deus. Foi um homem perfeito e Deus o colocou ele sobre todo o nome. Passa aqui o terceiro subtópico ao pastor André: como Jesus venceu a tentação. Amém, diácono Gabriel. Posso dizer que é uma continuidade desse segundo tópico que o senhor acabou de explanar, né? As áreas que Jesus foram tentados, e nós vamos ver aqui como o nosso Senhor venceu essa tentação. A lição nos ensina que o nosso Senhor venceu o diabo com a exposição da palavra, usando a palavra de Deus. E em todas as áreas da tentação que ele foi tentado, ele respondeu: está escrito. Sim. Olha aqui o nosso Senhor usando sempre o poder da palavra de Deus. Como está escrito na carta aos Hebreus, a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Um crente cheio da palavra de Deus pode até ser tentado, mas quando o Espírito Santo fazer lembrar: olha, está escrito assim, meu filho, nós permaneceremos de pé, mesmo diante das tentações que seja a nossa carne, o diabo ou o mundo venha colocar na nossa frente. A leitura nos ensina que o Senhor usou sempre a expressão está escrito. Na primeira tentação ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi tentado ali em transformar aquela pedra em pães. O diabo tocou na necessidade do nosso Senhor, que estava com fome, pois 40 dias jejuando na sua condição divina. Sabemos que é talvez praticamente impossível um ser humano comum jejuar 40 dias, né? Moisés conseguiu, mas obviamente que nos dias atuais não conheço pelo menos ninguém que é capaz de fazer essa proeza de jejuar 40 dias e 40 noites, né? Acho que é até prejudicial à saúde, mas obviamente que o inimigo ali tocou na necessidade. Então fiquemos vigilantes, porque no momento em que talvez estejamos precisando de algo, padecendo uma necessidade em determinada área da nossa vida, surja uma proposta que não é de Deus, mas oriunda de Satanás. E é hora de nós termos o discernimento espiritual para saber se vem de Deus ou se vem do inimigo aquela tentação, aquela provação. Louvado seja Deus. Na segunda tentação, o Senhor também disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo diz para ele se lançar daquele alto lugar, que Deus, de certa forma, daria a ele ali o escape. Vejamos, né? Não podemos tentar Deus. Sim. Uma coisa é Deus te dar um livramento se você cair do 15º andar do prédio e lá embaixo você estar vivo. Outra coisa é você se jogar de lá de cima e colocar a culpa em Deus. Sim. Né? Santa inteligência. Então vigiemos nesse quesito. O Senhor foi bem claro, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é bom deixar claro, né? Porque o suicídio, aproveitando o ensejo aqui, tempos em que Satanás tem soprado no ouvido de muitas pessoas, o suicídio ele é extremamente condenado por Deus e pode significar a sua salvação. Então Deus dá o escape, Deus dá livramentos, mas nós não podemos tentar a Deus. Então o Senhor usou a exposição da palavra, louvado seja Deus. Na terceira tentação, ele disse: está escrito, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus somente adorar, somente a Ele servir. Mateus capítulo 4, versículo 10, como já foi exposto pelo diácono Gabriel. Observamos que o nosso Senhor, para se defender e atacar, usa sempre a exposição da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso escudo, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, porque o mundo é de trevas e somente com a palavra de Deus nós vamos desbaratando as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Trago aqui também uma referência que não consta da lição, 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós senão tentação humana, mas fiel é Deus, que não nos deixa tentar acima do que podemos, antes com a tentação provém também, aleluia, o escape, louvado seja Deus. Se você está firme com Deus, firme na palavra, servindo ao Senhor, mesmo que venham as tentações, tenha certeza que Deus também lhe dará o escape para passar por elas, amém? Eu já passo aqui, aleluia, o terceiro tópico ao diácono Gabriel, resistindo à tentação, todos somos tentados. Glória a Deus, pastor André, o primeiro subtópico vai dizer, todos somos tentados, todos somos tentados. Esse subtópico vai nos mostrar o sistema desse mundo regido por uma era pós-moderna, né? Sistema aí que envolve artistas, escritores, filósofos e até mesmo os teólogos liberais, né? Essa cultura nos induz a pensamentos relativistas. O que é relativista, né? Uma teoria filosófica fundada na relatividade do conhecimento, desconsiderando toda e qualquer verdade tida como verdade absoluta, trazendo dúvidas para a cabeça de muitas pessoas, até aqueles que não estão apoiados na palavra de Deus, né? Trazendo dúvidas de que realmente, será que a Bíblia é a boca de Deus? Será que a Bíblia é realmente verdade, é verídica as palavras e as histórias que tem? Trazendo dúvida de que relacionamentos, por exemplo, será que realmente o certo é homem com mulher, mulher com homem? Trazendo esses tipos de dúvida. Será que a família realmente é a base da sociedade? Será que a família realmente é importante? Trazendo essas dúvidas. E isso é a cultura induzindo o mundo e até mesmo muitas igrejas de princípios que não provêm da palavra de Deus. Exemplo, no mundo as pessoas idolatram, pessoas que muitas das vezes se sobressaem em alguma área, e a gente vê muito isso dentro da igreja. A pessoa ela começa a pregar, a pessoa ela começa aí a aparecer mais na internet, na mídia, e a idolatria ela está entrando dentro da igreja, a gente vê muito isso. E Maguire ele escreve na teologia sistemática dele que o grande mal do pentecostalismo foi que surgiram grandes personalidades e a igreja deixou de olhar para o dono da igreja, que é Jesus, e passou a olhar para os homens como personalidades importantes. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que o único que tem que brilhar na igreja é Jesus Cristo. Não tem pessoas importantes lá a não ser Jesus Cristo de Nazaré. O resto são todos vasos de barro, chamados por Jesus, do lixo, porque a Bíblia vai deixar bem claro que do pó Deus ele levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado para sentar entre os príncipes. Então não somos dignos de nada, só Ele é digno de louvor. E o que fazer para resistir esse mundo, essa tentação, esse sistema maligno que está entrando até mesmo em igrejas liberais? Romanos capítulo 12, versículo 2, a lição vai deixar aqui. Não se conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo ele deixa isso para a gente. Não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdade é que eu disse na lição passada que o pecado ele é como um véu, tampa os nossos olhos espirituais, para que a gente não venha ver as armadilhas do inimigo sobre as nossas vidas. Mas aí a palavra do Senhor vem, e a Bíblia vai nos falar que esse véu é arrancado e somos transformados de glória em glória. Então como que a gente pode fazer aí para resistir tudo isso? Ser cada dia mais transformado pela renovação da nossa mente, que é os ensinamentos de Jesus Cristo e o seu Evangelho. Passa aqui o segundo subtópico ao pastor André: rejeite a tentação. Ok, diácono Gabriel, rejeite a tentação. A lição nos ensina que Martinho Lutero deixou uma frase célebre, conhecida, o reformador Martinho Lutero, dizendo que não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas formem ninhos sobre a nossa cabeça, não é verdade? Isso, é claro, não é um versículo bíblico, uma frase conhecida e que traz, é claro, muitos ensinos, e podemos encontrar verdades nas Escrituras Sagradas que vêm de encontro a esta frase do reformador Martinho Lutero.
Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles pousem e formem ninhos. Não é verdade? A palavra de Deus, ela vai dizer que José, diante da mulher de Potifar, ele foi tentado, capítulo 39 de Gênesis, versículo 12, mostra que até mesmo a mulher de Potifar ficou com as roupas de José nas mãos, e ele ali foge, corre daquela situação, ou seja, tentado foi, mas ele não deixou ali que a tentação viesse se cumprir na vida dele. Louvado seja Deus, como nós já lemos lá em Tiago 1,14. Cada um é tentado quando atraído, aconteceu isso com José, e engodado pela sua própria, ou atraído, fisgado, concupiscência seus desejos. José está no Egito, José é tentado por uma mulher linda, bonita, rica, mas ele não cai naquela tentação, ele foge daquele cenário. Então, José, de certa forma, não deixou que o pecado, que a tentação viesse a, digamos assim, ter vitória sobre a vida dele. Ele foi vitorioso, ele conseguiu resistir o diabo, a tentação ali, fugindo. Nós temos também uma referência de Jó, não é isso? O homem de fé, capítulo 1, versículo 1, que diz: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e uma referência no final que diz que ele se desviava do mal, da tentação. O que fazia de Jó ser um homem de Deus, um homem que o próprio Deus deu testemunho dele diante de Satanás, é que ele era um homem comum, que o mal, que a tentação também vinha sobre a vida dele, mas o texto diz que ele se desviava do mal, desta tentação. O que faz de nós um servo de Deus, uma serva de Deus, um crente fiel a Deus, aleluia, é este fato de que nós também seremos tentados, mas como nos portaremos diante destas tentações? Nos venderemos? Nós vamos observar que José foi para o Egito, não se corrompeu. Daniel foi para a Babilônia, não se corrompeu. Davi ficou na caverna de Adulão, também não se corrompeu. Não é o ambiente que faz o cristão, mas o cristão que faz o ambiente ser a diferença ali naquele lugar, ok? Então que nós possamos resistir à tentação, porque elas hão de vir sobre a nossa vida. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Paulo dá um conselho a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, para ele fugir de todo o estímulo das paixões da juventude, não é isso? Nós temos sim a natureza da nossa carne, os hormônios, o desejo, não é isso? De coisas que muitas das vezes, como diz o texto sagrado, há caminhos que ao homem parece de vida, mas no fim são caminhos de morte, não é isso? A nossa carne deseja, mas o que nós precisamos saber é se aquilo agrada a Deus ou não, se aquilo glorifica a Deus ou não. Então nós devemos resistir à tentação para que Deus seja glorificado em nossa vida. Eu já passo aqui o terceiro subtópico: arrependa-se, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, arrependa-te, né? A Bíblia deixa bem claro aqui que o arrependimento ele é primordial para a vida de um crente que quer ser salvo, porque é somente através do arrependimento que alcançamos a justificação diante de Deus. Deus não está procurando pessoas que se acham ser santo, mas de corações aquebrantados. Deus não está procurando aqueles que se dizem pecar menos, mas sim aqueles que se reconhecem pecadores e necessitados de Jesus. A justificação não tem nada a ver com pecar menos ou pecar mais. Tem a ver com o coração aquebrantado, com o reconhecimento de que necessita da graça do Senhor. Quando a gente para meditar aqui na vida de Davi e Saul, quem pecou mais? Obviamente foi Saul. Ou melhor, Davi. Davi, ele pecou muito mais do que Saul, mas quem saiu justificado diante de Deus? Enquanto Saul, ele estava se justificando do seu pecado, Davi, ele dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, com outras palavras, Davi ele estava dizendo: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que necessito da sua misericórdia, eu reconheço que sem o Espírito Santo do Senhor eu não sou nada.
Até porque, como já foi dito aqui, 1 João 1,8 vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então todos nós, como diz a palavra do Senhor, fomos nivelados na condição de pecador, a fim de que todos precisamos e necessitamos da misericórdia vindo de Deus. E eu quero deixar aqui Apocalipse capítulo de número 2, a carta direcionada à igreja de Éfeso, ao povo de Éfeso, vai dizer: conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não toleras o mal e tem colocastes à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Olha o que Jesus ele diz a este povo: trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste, mas tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrependa-te e volta-te a praticar as primeiras obras. Esse canal é direcionado a pessoas crentes e não crentes. Tem pessoas que estão na igreja e estão longe de Deus. Tem pessoas que estão no mundo e também estão longe de Deus. Então Deus, ele manda a gente até aqui, né, pastor André, para dizer para você que há uma misericórdia esperando você. Há uma graça que hoje está te alcançando. Por isso que Deus ele te conduziu a esse vídeo, em nome de Jesus. Passo aqui a conclusão ao pastor André. Amém, Diácono Gabriel, muito bem explicado, né? Eu achei interessante a parte que você colocou aí, de Saul e Davi, né? Ambos pecaram, mas a questão é que a tentação, como já lemos nesta lição, ela vem sobre todos nós. Como nos comportarmos diante desta tentação, não é isso? A aula passada era confessando e abandonando o pecado. Quando a pessoa é tentada e cai, não é o fim, né? Temos um advogado para com Deus, nosso Senhor Jesus. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. A tentação é uma armadilha que te leva ao pecado. Nós precisamos estar vigilantes e atentos. A conclusão diz que, semelhante como foi com nosso Senhor Jesus, que foi em tudo tentado, mas não pecou, Hebreus 2,18, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida de comunhão, santidade com o nosso Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lagraremos êxito e receberemos a coroa da vida. Como já afirmei aqui, a tentação é uma armadilha, né? Por isso, Efésios 6 diz para nós nos revestirmos da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas, né? Armadilhas que o diabo coloca muitas das vezes para tirar o cristão da sua rota, do seu propósito, que é um dia estar com o Senhor na eternidade. Então fiquemos aqui com este alerta de Deus para nossas vidas. Cuidado, vigiemos e oremos, como diz o nosso texto áureo, porque o espírito está pronto, mas a carne humana ela é fraca. Permaneça de pé. Fique firme diante das tentações, porque Deus vai te honrar. Louvado seja Deus. Deus está lá em cima observando tudo. A fidelidade a Deus diante das tentações podem gerar muitas bênçãos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela paciência e o carinho neste canal Escola Bíblica, juntamente com o diácono Gabriel. E eu passo a ele as considerações finais para você ser um inscrito no canal. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Nós também estamos sempre aprendendo aqui, ensinando você também. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, né? E mande esse vídeo para o máximo de pessoa possível, porque assim você está sendo um evangelista da casa do Senhor. Deus abençoe a sua vida e fique com Deus em nome de Jesus.